Parece ser algo muito simples. Ah, paciente, qual que é o seu nome? Quando você nasceu? E informações como essa, mas não é tão simples assim, tá? É só imaginar o seguinte, quando a gente fala de Ministério da Saúde, quando nós falamos de protocolos de segurança do paciente, nós estamos indo além disso, muito além do que simplesmente perguntar o nome ou pedir para ele preencher uma ficha, tá? Segundo o Ministério da Saúde, Anvisa, Fiocruz, eles falam o seguinte: a identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao paciente que ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que o possam lesar, tá? Trazer alguma consequência. Então é o seguinte, ó, existem vários tipos, né, de problemas que podem acontecer com a falta de identificação adequada do paciente. E eu vou falar uma agora, nesse exato momento, para te proteger. No momento que esse paciente eventualmente não faz o pagamento, cirurgião dentista, ele poderia, né, desaparecer, sumir, enfim, né, e parcelou e acabar não pagando. Se você não tem os dados suficientes dele, você não consegue entrar na justiça para ter esse dinheiro, né, para fazer com que ele pague o que deve. Eu sei que tem tratamentos que são, assim, muito longos, durante muito tempo, ou mesmo até você faz aquele tratamento, aquela cirurgia, ou mesmo até colocação de implantes, e de repente o paciente desaparece, né? Você tem sim o direito de receber os honorários profissionais, né? Só que se você não tem a documentação correta, a identificação desse paciente de forma correta, você não vai conseguir fazer isso, tá? Então, esse é o primeiro item, para te preservar, tá? Para conseguir aí, na justiça, você fazer valer os seus direitos como profissional da saúde, um profissional que tratou aquele paciente, tá? No entanto, a gente observa algumas coisas quando a gente realiza esse tipo de tratamento, né? O início disso tudo. É muito comum que o profissional cirurgião dentista ele acabe não realizando, né, de forma adequada, porque ele acredita que isso nunca vai acontecer com ele, tá? E aí vem o grande problema. Então nós vamos verificar aqui, tá, algumas orientações, eu vou colocar para vocês o que de fato você pode fazer e como você pode fazer da maneira mais simples até, tá bom? O que a gente observa, né, quando a gente acaba fazendo uma identificação de forma inadequada? Nos hospitais, principalmente em grandes centros cirúrgicos, eles tomam muito cuidado, eles colocam até aquela pulseira, não sei se vocês já passaram por isso, como pacientes, eles colocam pulseira de identificação, eles pedem toda hora que você confirme o seu nome, a data de nascimento, o nome da sua mãe, né? Por quê? Porque isso é obrigatório. É obrigatório. Os protocolos de segurança de paciente, eles não só recomendam, eles exigem que isso seja feito, tá? Justamente para que você não entre numa sala cirúrgica que não seja sua cirurgia, né, que você não faça algum procedimento que não seja para você, tá? Por isso, não existe, às vezes até troca, né, de materiais de laboratório, materiais biológicos. Então, assim, pode ver, desde o momento que isso é feito dentro do laboratório, a coleta do seu sangue, tá? Eles perguntam várias vezes qual que é o seu nome para checar, né? Mostra para você o material coletado, aquele sangue que acabaram de coletar, por exemplo, a etiqueta, se a etiqueta está certa, se tem algum dado errado. Gente, isso é segurança do paciente, que também deve ser utilizada dentro do nosso consultório odontológico, tá? Para quê? Para evitar a troca de paciente, para evitar a troca de procedimentos, de amostras, a documentação inadequada, né, quando você encaminha aí para o convênio, ou mesmo até para a seguradora, tá? Se de repente tiver algum dado, algum item faltando ou errado, o mínimo que você vai ter que fazer é chamar o paciente de volta ou numa próxima consulta pedir a informação adequadamente. Só que você sabe muito bem que as seguradoras, os convênios e qualquer órgão no gênero, eles têm prazos. Você tem prazo para enviar essa documentação. Então, muitas vezes, você pode até perder o valor, né, que você poderia receber, né? Troca de prontuário. Gente, isso é grave. É muito grave, tá? Já me aconteceu, já não me aconteceu comigo diretamente, mas já vi isso acontecendo.
não só troca de prontuário, porque era ciclano, Beltramo, né? Era ciclano da Silva, era o mesmo nome, né? Tudo bem, Evelyn Anzai. Vocês falam, professora, Evelyn Anzai é difícil de achar, né? Sim, mas eu achei. Aqui mesmo no YouTube tem uma outra Evelyn Anzai, que não é do Brasil, obviamente, mas ela também tem um canal do YouTube, e se de repente você só colocar Evelyn Anzai, vai aparecer outra pessoa com o meu nome, né? Lógico que eu não estou falando de pessoas atendidas, mas eu já ouvi relatos, e já vi também relatos de troca de prontuários de pacientes que possuíam o mesmo nome. E aí, aquela pessoa que deveria passar por um procedimento, passou por outro procedimento. Tá? Gente, vocês imaginam o problema que isso dá? Principalmente em clínicas que possuem muitos cirurgiões dentistas trabalhando ao mesmo tempo, na qual nem todo mundo conhecia aquele paciente que foi atendido na primeira vez, né? Se trocar o prontuário, gente, de repente você recomendou aí um procedimento cirúrgico de extração de algum dente, gente, olha o caos. Tá? Então, assim, precisa tomar bastante cuidado para não acontecer isso, identificar de verdade o paciente, perguntar novamente o paciente, né, qual que é o seu nome mesmo, né, qual que é o nome da sua mãe, qual que é a data de nascimento, justamente para confirmar esses dados. E se não tiver, a gente reaver aí o que pode ser feito, tá? Pode acontecer dentro da clínica odontológica também, não só essas trocas de prontuário, como troca até de profissional. De repente você trocou o prontuário, não só trocou o prontuário, como também, como estava recomendado alguns tipos de procedimentos, esses procedimentos para um profissional ou para outro profissional acabaram se confundindo. E aí o atendimento fica errado, o procedimento fica errado e o profissional que vai atender ele também está errado. É um caos. Gente, é uma bola de neve. No momento que você tem 10 pacientes, 20 pacientes, 50 pacientes, ok, você sabe quem é todo mundo. Eu sei disso. Acho que até 100 pacientes você sabe quem são todos eles, de cor e salteado. Mas no momento que você tem várias pessoas trabalhando com você, outros cirurgiões dentistas, gente, pelo amor de Deus, não confia na memória. Precisa estar muito bem documentado, tá? E eu vou mostrar para vocês como isso vai acontecer. Primeira coisa que vocês vão fazer é pedir uma foto, né, um documento com foto. Porque você vai ver o nome completo, você vai ver também o nome social, se houver. Se não houver, a pessoa mesmo geralmente te fala e você vai colocar no prontuário, tá? Outra coisa que você vai observar também é o número do CPF RG, que também deve estar no prontuário, tá? Lembrando que CPF é nacional. Existe até em tramitação aí um projeto de lei falando nesse momento, né? Falando assim que o CPF vai se tornar nacional e vai ser um único número obrigatório, enfim. No entanto, ainda não está aprovado, né? Quando aprovar, eu gravo outra aula aqui e falo para vocês, tá? A gente tem aí o RG, lembrando que o RG é de cada estado, então não adianta nada você colocar apenas o número e não colocar o estado, tá? Tem que colocar o estado, né? Tirando São Paulo, né? Que hoje está um número extremamente alto e os outros estados são bem mais baixos, mas mesmo assim, por exemplo, o meu começa com 24 mil, provavelmente tem outros estados aí que já tem o número 24 mil, só que é para criança, para adolescente, não para uma senhora aqui, né, como eu, assim, de 46 anos, né. A gente tem também a necessidade de colocar o nome da mãe, tanto que no protocolo de segurança do paciente, né, do Ministério da Saúde, eles recomendam que quando a gente vai fazer algum tipo de procedimento no paciente, perguntar o nome, data de nascimento, o nome da mãe, né? E também pode perguntar também os números dos documentos, tá? Mas o mais fácil é falar o nome da mãe e a data de nascimento, né? Então eles pedem para que, no mínimo, além do nome, 2 itens sejam confirmados a cada procedimento. Por isso que no hospital todo mundo fica toda hora perguntando a mesma coisa, como eu falei agora há pouco para vocês, tá? No entanto, na nossa clínica odontológica, principalmente quando vocês trabalham com muita gente, pergunta também, tá? E anota lá no prontuário, tá? Evelyn, por que nome da mãe, não o nome do pai, né? Além da data de nascimento? Porque a mãe, quando você registra a criança, né? Tem crianças que, infelizmente, o pai não estava presente no momento do registro. Então, tem muita gente que acaba não tendo o nome do pai. Pode colocar? Pode, mas o que você vai utilizar para checar é o nome da mãe, segundo o que consta na segurança do paciente, nos protocolos de segurança do paciente do Ministério da Saúde, tá? Data de nascimento não preciso nem falar.
E tomar bastante cuidado, gente, se for menor de 18 anos. Tá? Na próxima aula, nessa quinta-feira, né, a aula já está gravada e eu vou passar para vocês todas as informações sobre responsáveis legais. Quem são, tá bom? Então, não perca a próxima aula da quinta-feira agora, que vai estar disponível já para vocês, tá bom? Então, data de nascimento também, né? Local do nascimento, de repente, gente, essa pessoa, logo que você pede esse documento com foto, né? Essa pessoa, ela não nasceu no Brasil. E existem culturas, existem maneiras, às vezes, né, de eles tratarem a saúde bucal de forma um pouco diferente, né? Às vezes, ele até fez tratamentos em outros países, na qual é muito comum um certo procedimento odontológico que aqui até é proibido de se fazer, né? Por exemplo, colocar todos os dentes com coroas metálicas, de ouro, inclusive, né, com liga de ouro. Aqui nunca se faria isso, né? Mas na Rússia, por exemplo, é muito comum. Então, dependendo da região que essa pessoa vem, é muito interessante para você trabalhar mesmo até o conceito cultural com esse paciente, o que para ele é estético, o que não é, enfim, explicar para ele que aqui no Brasil não é feito esse tipo de procedimento, ou que é feito assim, assim, assado, explicar para ele da forma mais correta, tá? A gente consegue observar, né, tudo isso, e outros dados também, endereço, e-mail, telefone, WhatsApp, né, e outros todos que você gostaria de colocar, tá? Mas esses itens que eu falei para vocês aqui são obrigatórios na segurança do paciente, tá? Lógico que endereço, telefone, endereço comercial, aplicativo, tá? Telefone residencial também, mas hoje em dia é o celular, vocês sabem disso, né? Celular com o número do WhatsApp. Nem sempre o número do WhatsApp é o mesmo do celular, então pergunta os dois, né? Quando tudo isso tá ok, se for menor de 18 anos, como eu acabei de falar para vocês, eu coloquei uma aula especialmente só para isso, sobre responsabilidade legal, tá? A tutela, quem é o tutor, quem é o curador, qual que é a diferença, como é que eu sei que não sei, depois vocês vão assistir, tá? Depois que tudo isso estiver ok, vocês vão, né, começar o restante do prontuário, anamnese e assim por diante, tá? Então, a não ser que seja menor de 18 anos. Então, eu te vejo na próxima aula, na qual eu vou falar tudo isso para vocês, tá? Então, não percam a próxima aula. Meu nome é Evelyn Coroquianzai, sou professora, sou consultora, sou mentora e também palestrante, né? Vira e mexe aí em vários momentos, eu coloco algumas palestras, já fiz várias palestras, né? E se vocês quiserem chamar para a universidade de vocês para falar um pouquinho, seja online, seja a mesmo presencial, se for aqui na cidade de São Paulo, eu teria o maior prazer de acompanhar vocês e dar uma palestra também, tá? Não esqueça de curtir se você gostou do vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscreva nesse canal. Eu tenho várias aulas já e vou disponibilizar essas aulas gratuitamente para vocês aqui no YouTube. Por quê? Porque eu acredito que no momento que a gente tem esse tipo de conhecimento, nós estaremos, sim, melhorando a nossa odontologia. Muito obrigada!